Boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir ficar estático aqui, mas vocês me perdoem se eu sair do foco, né? Mas eu sou Jeremias, casado com a Neia há cerca de 30 anos, pai da Maria Júlia, que está por aí, pai espiritual de Pompei, Gi, Bill, tem mais um monte aí, até Mateus, Cainã, você está aí, cara, Jean, uma galera bacana, que eu tive o prazer de estar juntos. Passamos lutas, algumas terríveis, algumas cruéis, mas o Senhor nos livrou de todas e estamos aqui. A idade chega, mas a palavra continua a mesma. O tempo passa, a casa muda, mas a palavra continua a mesma. Eu quero ler um texto para nós começarmos. Eu tenho até que horas? 1h? Da manhã. É bom que ninguém chega atrasado amanhã cedo. Mas vamos lá. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia. Seja no celular, no tablet, seja impressa. Eu quero que você abra em Atos 3, de 1 a 8. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: E Pedro e João subindo junto ao templo, à hora da oração a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, e qual todos os dias punha-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Verso 3: O qual, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse alguma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele olhou, esperando receber alguma coisa, mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Agora a gente vai brincar um pouco. Vamos nos colocar nessa situação. Eu já ia sair da câmera ali, mas eu não consigo. Vamos brincar do seguinte: eu vou me colocar na história de Pedro, e você também. Eu quero que você feche seus olhos e pense que o teu amigo, o teu primo, teu amigo de escola, teu parente te encontra na rua e faz a seguinte pergunta: me ajuda, estou numa crise tremenda, preciso de você. E a pergunta que não quer calar: o que você faria? Como discípulo de Jesus Cristo, qual seria a tua atitude? O que você de fato responderia àquela alma que pede ajuda? Muitos vão dizer: passa amanhã. Outros vão falar: olha para mim, quem sou eu? Cheguei ontem na igreja. Outros vão falar: puxa, tenho tanta coisa, liga para a secretária da igreja e marca uma agenda com o pastor Cacá, ele vai te ajudar. Outros vão falar: liga para o Juninho Play, ele vai te ajudar. Ele é o cara. Vão falar: liga para o Pompei. Mas e você? Qual seria a tua atitude? Tanto tempo na igreja. E responderia o quê? Responderia: olha para mim, eu nem sei falar direito. Mas olhando para Pedro,
Pedro nem sempre foi assim. Nem sempre foi o cara que dizia: não tenho ouro nem prata, mas eu tenho o poder que o Espírito Santo me concedeu. Levanta e anda. E você diria isso? Não tenho dinheiro, comecei no meu trabalho ontem, mas eu tenho algo muito maior. Eu tenho o amor de Deus no meu coração, que eu vou dividir ele contigo. Você teria coragem? Você teria coragem de no calçadão abraçar alguém e falar assim: eu te amo, e vamos orar juntos, e juntos nós vamos conseguir vencer, porque Deus garante que eu serei vitorioso, e muito mais que vitorioso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas vamos olhar para Pedro. Ele nem sempre foi assim. Pedro, na verdade, era um fanfarrão, um vacilão. Eu gosto de falar que Pedro era o verdadeiro corintiano, mal educado, violento, queria resolver as coisas no braço. Me desculpe os corintianos aí, mas é a realidade, filho, é a favela. Mas vamos lá. Pedro era esse cara truculento, com a faca nos dentes, mas também era muito ousado. Mas como que lá na frente, em Atos, ele consegue falar: levanta e anda? Ele passou por um processo intenso, e nós vamos ver alguns deles. Pense na sua reação. Não esqueça, você está dentro da história. Você é o Pedro, menino e menino, você é o Pedro da história. Você tem uma alma na tua frente. O que você fará? Reflita. Mas Pedro tinha um temperamento azedo. Ele era um homem rude, trabalhava com pesca, vivia sob sol e chuva, e isso fazia dele um bruto. E interessante que ele, além de bruto, ele era ousado também, mas ele pisou na bola várias vezes. Eu acho que aqui ninguém pisa na bola, aqui só tem valente, ou tem vacilão. Infelizmente tem vacilão, tem. Quantas vezes eu fui o vacilão? Quantas vezes o Pompei agia, então, misericórdia, coitada dessa garota, queria soltar o cabo, queria soltar o remo. Falei assim, falava para ela assim: marca uma entrevista com Jesus e fala para ele que você vai abandonar. Aí você resolve com ele. Está aí até hoje. Porque o compromisso não é comigo, é com o Deus da palavra. Mas vamos lá. Pedro vacilão. Ele tentou convencer Jesus que o processo de salvação era fake. Ele chegou em Jesus e disse em Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhe a respeito do que seria o fim do Filho do Homem. Ele sofreria muitas coisas, seria rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto e em 3 dias ressuscitaria. Então Pedro falou claramente a esse respeito. Jesus falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Era o bichão. Jesus, presta atenção, deixa de ser mané. Você não é Deus? Então para de onda, filho. Deixa isso para lá. Quantas vezes nós lemos na palavra e nós relativamos a verdade, deixamos aquilo que é verdade e transformamos ela em algo para ajustar o nosso comportamento? Pedro, tentando aparecer, estava dando uma dura no mestre. E quantas vezes a gente, na nossa rebeldia, quer dar de cara com o pastor, quer dar de cara com o líder da célula, quer dar de cara com o rapaz da guitarra, que eu não sei o nome, porque ele canta bem e ele canta muito alto, e inventa uma
situação para criar um dissabor. Pedro também era corintiano por causa disso aqui, ó. João 18 diz o seguinte: isto aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Esse era Pedro, vivendo com Jesus, aprendendo do amor dele, mas truculento. No menor confronto, reagia de uma maneira não tão interessante. E nós que estamos na história, quantas vezes nos rebelamos porque o nosso pai, a nossa mãe pede para tirar aquela meia fedorenta debaixo da cama, tirar aquela cueca nojenta do banheiro. Quantas vezes nos rebelamos por tão pouco? Não é verdade? Ou eu estou falando algum absurdo? Quantas vezes a gente vai na contramão da situação? Mas Pedro chegou ao ápice, chegou no alto da sua arrogância, quando ele achou que era melhor que todo mundo. Pedro, aquele que falou levanta e anda, antes disse o seguinte, Marcos 14, 29 diz o seguinte: Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu, o cara, a bolacha mais recheada do pacote, não te abandonarei. Eu sou o cara, Jesus. Cola em mim que você não repete de ano. Cola em mim, Jesus. Deixa dessa conversa aí, eu sou o cara. E a gente? Será que muitas vezes a gente não está cheio de si? Achando que a gente é a bolacha mais recheada do pacote. Mas Pedro ainda conseguiu ir mais fundo nos erros. Ele negou Jesus. Quantas vezes o galo cantou? Vamos ler a Bíblia, porque vocês estão enganados. Antes que o galo cante, você negará 3 vezes. Eu já vi história da Juerp, ou das editoras aí, que o galo canta 3 vezes. Falando, pode até ter cantado, mas antes dele cantar, ele negou. Eu já vi tanta coisa no teatro lá na Nova Jerusalém. Elias aceitou o presente. Eu quase caí, quase tive um ataque cardíaco. Elias aceitou o presente lá do general do exército, que eu não lembro o nome agora. Cara, a gente precisa ler a palavra para não cair. Tudo bem, o galo cantou 1 ou 15 vezes, não faz a menor diferença. Mas de vez em quando a gente dá uma derrapada. Vamos fazer um teste? Homens e mulheres irão para o céu? Homens e mulheres irão para o céu? Mas o texto não diz isso. O texto diz: Cristo amou todo o mundo. Então não amou as mulheres? Não é? Não está assim? Lá não está específico o artigo masculino? As mulheres estão de fora, certo? Lógico que não. É uma aberração. Eu dei esse exemplo para ver como a gente se engana com aquilo que se fala. Então, cuidado, leia a Bíblia. Você não está lendo a Bíblia. Está com ela na mão. Vamos lá. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí o negócio ficou estranho. Porque você está inserido na história. Quantas vezes nós nos rebelamos e deixamos aquilo que é verdade por conta de qualquer outra coisa? Quando eu conheci o Pompei, eu estava terminando o seminário. E por uma infelicidade eu estava afastado da igreja a qual eu congregava.
eu não queria mais ir em nenhuma igreja. E a Néia, minha esposa, insistiu tanto, encheu meu saco, pegou no meu pé, parecia um chulé, filho. Você tem que ir para a igreja. Eu falei, eu não tenho que ir para a igreja. Eu tenho que adorar a Jesus aqui na minha casa. Eu sou um desigrejado. Mas eu estudava teologia. Daí ela encheu tanto o saco que eu fui para a igreja e conheci esse povo. Eles grudaram em mim que nem um chulé. E eu sou apaixonado por eles. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu deixei o reino por conta de que eu me achei o cara mais bonitão, mais formoso, mais inteligente, a bolacha mais recheada do pacote. Eu era o último bis. E isso fez com que eu me afastasse da igreja. Agora eu pergunto a você, o que tem feito você negar a tua fé? Vamos voltar à pergunta original. Qual vai ser a tua resposta para aquele que pedir tua ajuda? Qual será? Vamos continuar. Mas Pedro teve pontos altíssimos. Estou perdido no tempo. Misericórdia, já é 9 horas. Passei da introdução, vamos lá. Pedro teve momentos altos, lindos. E eu quero compartilhar alguns com vocês. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Olha que loucura! Ele deixou tudo para seguir Jesus e lá na frente ele fala que o mestre estava viajando, que estava querendo propagar um fake news. Agora está na moda. Como que ele deixa tudo por Jesus e num outro instante fala, oh, Jesus, deixa de ser maluco? Mas ele deixou tudo pelo mestre. Pedro também confessou que Jesus era o Cristo enviado. Mateus 16 e João 6 dizem o seguinte: e você? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João 6. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás, deixando de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também vão me deixar? Não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro tinha essa oscilação entre homem fiel a Deus e um vacilão. Ora, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, falando daquilo que era bacana. Outro momento, um truculento. Mas Pedro passou por outras. Pedro perguntando para Jesus acerca dos impostos, Jesus fala assim: vai lá, pesca e tira a moeda de 4 dracmas e paga o teu imposto e o meu. À vistinha, quem faria isso? Vai lá no Rio do Peixe, Paranazão, primeiro peixe que você pegar tem 2 notas de 100, paga o meu imposto e o seu. Iríamos? Ou somos descrentes? Se a gente está inserido na história, essa história também é nossa. Iríamos? Difícil, né? Eu ia falar o ano, mas eu vou ficar com vergonha, muito longe. Eu não sei, nem lembro quanto tempo faz, mas Jesus colocou no meu coração que eu tinha que ir embora de São Paulo. Eu era líder de uma grande equipe numa multinacional na área de sistemas. Ganhava bem, mas eu não tinha vida. E Jesus me trouxe para a terra que mana leite e mel.
No começo eu pensei que era o deserto. Chorei muito. Na rua de casa passava o gado, cavalo. Eu falei assim, aonde eu vim parar nesse fim de mundo? Eu estou quase na arca. Eu trabalhava na Paulista, Carlos Berrini, Via Funchal. Trabalhava no lugar top. O mais cheba era eu. E eu me achava o cara. Vim para cá. Daí depois pro Antônio Jacinto. Por misericórdia, Jesus me socorre. Mas ele me mostrou que aqui é uma terra que emana leite e mel. Lugar abençoado. E isso completou 20 anos já. 20 anos. Em que eu escutei a voz de Deus e fui lá na boca do peixe pegar o meu milagre. Vamos continuar. Pedro está no meio do mar, na água, chuva, vento, tempestade e o Gasparzinho. Lá vem Jesus, fantasiado de Gasparzinho. Chega perto dos desgranhentos que estão com medo. Quem é? É o fantasma. Rapaz, os caras estavam andando com o mestre e acham que tem um fantasma. É estranho. Estamos inseridos dentro da igreja, estamos indo na célula, participamos do louvor, do teatro, do kids, etc. Mas a gente tem medo do fantasma. A gente tem medo de falar a verdade quando não convém. A gente tem medo de dizer que somos santos porque aquele que me chamou é santo. E a gente dá risada naquelas piadinhas desagradáveis. Eu sou um que tem o riso frouxo. E quantas vezes eu me pego dando risada do outro sem noção que falou uma porcaria que eu deveria repreendê-lo, mas ri. Participei do mesmo pacote. Mas Pedro estava lá no barco. E outros: és tu, Jesus? Sou eu mesmo, o cara. Daí Pedro fala o seguinte: se é o Senhor, manda eu ir. Então vem, sou eu. Pedro fez o quê? Foi. E os outros ficaram que nem mané assistindo. Mas não eram discípulos de Jesus a mesma coisa? Mas só que era um vacilão constante. Pedro era ousado. Vai lá no peixe e pega o dinheiro. Pego. Vem, anda no mar. Ando. Você vai sofrer. Tudo bem, Senhor, eu vou. Mas ainda faltava uma coisa. Pedro continuava que nem a onda, para lá, para cá, vacilando entre um processo e outro. Faltava algo substancial, faltava algo diferente. Para mim e para você, o que falta na tua vida para você responder a pergunta original, lá atrás? Você precisa de ajuda? Eu tenho ajuda. Eu tenho o Cristo na minha vida que eu vou compartilhar contigo. Tem um texto bíblico muito interessante que causa uma polêmica, principalmente entre os mais tradicionais, quando Jesus fala que nós faremos obras maiores. E há uma parábola sobre essa situação, uma curva imensa de entendimento, mas eu penso que o seguinte: eu farei obras maiores, porque eu terei mais tempo. Eu farei obras maiores, porque eu vou na boca do peixe, eu vou andar sobre as águas, eu não terei medo, deixarei a truculência, e deixarei a mesmice, e serei ousado. Mas vamos continuar. Espera aí, olhar as palavras.
Esse é o problema da tia Beth. A tia Beth, ou o diabo da Beth, como alguns gostam, ela é minha amiga constante, então começa a falhar o motor, tem que tomar água. Faltava algo interessante, profundo. Faltava o encontro verdadeiro de Pedro com o mestre. Mas você vai falar assim, mas Pedro não estava com o mestre? Estava. Pedro não ouvia do mestre? Ouvia. Pedro não comia na mesa do mestre? Comia. Mas faltava um encontro profundo e intenso. Faltava um mergulho no sobrenatural de Deus. Faltava ele se deixar levar por Cristo e deixar a vida truculenta para lá. Será que isso aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. E nós vamos ler o texto. Eu quero que você abra a tua Bíblia. E o Pompei, com essa vozeirona dele, vai ler. João 21, de 10 a 17. João 21, de 10 a 17. Pode ler. Pega o microfone. Tá dormindo, filho. Vacilão. João 21, de 10 a 7. De 10 a 17. De 10 a 17, isso que eu disse. Então Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E então perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Amém. Pedro é confrontado no seu relacionamento com o mestre. Pedro é confrontado com o linguajar, a postura, o trato com as pessoas. Pedro foi confrontado com o amor que ele tinha pelo mestre. Tinha passado tudo aquilo. Jesus tinha morrido, ressuscitado, Pedro tinha negado. Estamos no confronto, o mestre com o discípulo. Um encontro intenso, necessário para fazer o divisor de águas. E agora nós voltamos para dentro da história. Nos encontramos com Jesus, de fato. Mas estamos na igreja, na célula, lemos a Bíblia de vez em quando, nos deparamos com um capítulo grande, nós falamos: meu Deus, que capitulão, vou pular ele. Acha a genealogia um porre, acha alguns textos coisa de maluco e vai pulando. Daí ora, igual a gente ora em acampamento: faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém. E o tempo vai passando e a distância vai aumentando
E nós precisamos de um choque. Um choque de realidade. Um choque com o encontro com Deus e falar assim: Pompei, você me ama? Imagina que eu sou Jesus, tá? Só o fake. É meio roliço, mas vamos lá. Pompei, você me ama? Então deixa de postar aquelas porcarias na internet e apacenta minhas ovelhas. O papo é reto. Deus quer confrontar você não com aquilo que você faz direito, mas com aquilo que você faz escondido. Ele vai olhar para você e vai falar assim: pare de fazer algumas coisas, vacilão. Imagina Jesus conversando com você, no pé de orelha, sabe? Quando ninguém vê. Daí ele fala assim: você quer um encontro comigo? Então tá bom, vamos resolver algumas pendências. Pare de justificar que alguns erros, porque todo mundo faz, passou a ser verdade. Você, como diz a minha mãe, você não é todo mundo. E todo mundo no mundo vai para o inferno e você não quer ir. Você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Pare de agir com violência nas palavras e nas ações. Pare de pensar que você é a bolacha mais recheada. Pare de ser crente e agente secreto. Sabe o que é isso? Agente secreto, só ele sabe que ele é agente secreto. Então, crente e agente secreto é quando só ele sabe que ele é. Ou seja, você está escondido, está disfarçado. O crente é sal e é luz. Ele brilha, ele salga, ele tem que fazer a diferença. Senão é fake news. E daí o diabo que participa do STF vai te processar e vai te prender. Deixa de ser vacilante na sua conduta. E para isso algumas perguntas precisam ser respondidas. Você ama Jesus? Sim ou não? Mais ou menos. Você ama Jesus? Então deixe os vídeos impróprios e cuide das ovelhas da célula. Você ama Jesus? Pare de mentir, respeite seus pais, não passe o seu próximo para trás e assim apacente as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Está diminuindo, né? Vamos, eu vou diminuir a pancada. Vamos lá. Está diminuindo. Daí está sendo. Mas vamos lá. Hã? Amém? Amém. Então, eu acho que eu não vou diminuir não. Porque primeiro você bateu em mim, tá? Isso daí chicoteou as minhas costas durante o dia. Você ama Jesus? Então pare de beber e fumar e apacente as minhas ovelhas. Mas beber não é pecado. Fumar também não. De certa forma, você tem razão. Mas eu aprendi a duras penas que nós somos a forma que forma. Se a minha forma for meia troncha, que bolo que vai sair? Que nem o da Maju, assim mesmo. Mais ou menos. Pensou? Se eu já sou tudo arrebentado na minha postura linguajar, como serão aqueles que me ouvirão? Tinha uma célula. Aquela célula era estranha, mano. Só misericórdia. Tocava funk depois da célula. E na boquinha da garrafa. E por aí afora, filho. Era a célula do inferno, filho. Eu falava, misericórdia, mano. Era terrível. E era das meninas, viu? Não era dos meninos não, porque eu batia neles. Né, Mateus? Quantas vezes você levou croque na célula? Muitos.
Muitos. Falava abobrinha, levava um cascudão. Lembra do indigno? O indigno era o mais que apanhava. Falava abobrinha, apanhava. Já pensou? Acaba da administração, o dono da casa liga o funk. Que lugar é esse? Vamos lá. Agora vai dar suadeira. Vamos lá. Você ama Jesus? Sim. Então pare de transar com a sua namorada ou noiva, porque você é a forma que forma e cuida das minhas ovelhas. Você ama a Jesus? Você ama? Puxa vida. Vou ter uma conversa com o Cacá. Vou avisar ele, vou visitar ele e agir, vou trocar ideia com eles. Falando que o chicote está fino demais, não tem nem ponta de ferro nele. Mano. Vamos lá. Achei. Leia a Bíblia e seja instruído por ela, e assim apacente as minhas ovelhas. Você ama a Jesus? Ama Jesus? Pare com a fofoca e forme discípulos de Jesus. Você ama Jesus? Pare de olhar para o seu próprio umbigo e acolha as ovelhas da célula. E o último, você ama a Jesus? Ame seu próximo como a ti mesmo, e assim cuide das minhas ovelhas. Parece tenso, e é. Porque o reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é piada, não é fake news. O reino de Deus é a coisa séria. Tratamos de vidas. E o povo que andou comigo uma temporada sabe que a chapa era quente. Tentávamos ao máximo ser fiéis àquilo que a palavra dizia. Infelizmente somos humanos e vacilões. Mas na maioria dos casos tentávamos ser o mais fiel possível. E assim eu exigia deles, tanto que eu pedi até o boletim da escola aos meus liderados. A chapa quente. Quer ser discípulo de Jesus, então será em todas as áreas. Pompei já chorou no meu quintal tomando tereré, o Bill, no nosso acerto de contas. O papo era reto. Reto. Por que é reto? Porque é santo aquele que me chamou e aquele que te chamou. Feche teus olhos. Mas feche teus olhos de verdade. Esqueça quem está em volta. Agora é a hora do encontro. Agora é a hora de você falar assim: Deus, eu sou Pedro vacilão e quero ser aquele Pedro que vai falar para as pessoas que o Senhor é o pastor, que o Senhor é aquele que guarda, aquele que salva, é aquele que acalma as ondas, é aquele que vai me fazer mais que vencedor. Você pode falar com Ele isso? Jesus, me perdoa. Jesus, eu fui um Pedro vacilão, mas eu quero ser um Pedro canal de bênção, salvação para a minha família, para os meus amigos, na faculdade, na escola, no trânsito, no trabalho, no futebol, no skate, nos ensaios, nas ministrações. Eu quero ser, Jesus, vaso de honra e não vaso de desonra. Eu quero que você fale para Deus aquilo que precisa ser expurgado da sua vida, aquilo que precisa ser retirado a fim de que você seja discípulo de Jesus. Fale para Ele como estão as suas postagens na internet. Fale para Ele como anda
as suas conversas no inbox. Fale para ele o que você anda curtindo, as séries que você anda assistindo, as músicas que você anda cantando, as palavras de ofensa que você tem murmurado. Peça perdão a ele, e ele vai fazer como fez com Pedro, o transformou em um pescador de almas. Numa única noite, Pedro levou aos pés de Cristo 3.000 almas. Será que nós somos capazes disso? Será que o meu testemunho é capaz de mostrar Jesus para o Ana Jacinta? E a gente precisar comprar o terreno dos vizinhos, porque não cabe 3.000 pessoas aqui. Agora é a hora do teu silêncio com o Mestre. É hora de você chorar as tuas dores e lembrar de quanto tempo faz que você não chora pedindo perdão. Você quer um relacionamento com Cristo? Pague o preço. Você quer uma vida de santidade? Pague o preço. Você quer uma vida de vitória? Pague o preço. Você quer ser lembrado como um homem e mulher dignos de sofrer em nome de Cristo? Pague o preço. Saia da casinha, saia do esconderijo, arranque as máscaras e se mostre como discípulo de Jesus Cristo. Pedro estava tentando ser, mas ele só foi de fato após o encontro com Cristo. Por isso, ore, peça perdão, fale para eles as porcarias que você tem vivido. Fale: Deus, eu tenho visto coisas que não são interessantes. Eu tenho vivido uma vida promíscua, uma vida na night, uma vibe errada. Jesus, me ajude. Me ajude a sair dessa lacuna infernal. Eu preciso me libertar das minhas tribos que me aprisionam. Paizinho, nós estamos diante de Ti, Jesus, pedindo perdão. Perdão pelos palavrões, perdão pela falta de respeito, perdão porque muitas vezes nós tentamos transformar o que é santo no imundo e o imundo em santo. Nós tentamos justificativas para alinhar a nossa postura, mas Paizinho, eu preciso do Teu perdão, preciso do encontro profundo, intenso contigo, Pai. Promova aos meus irmãos, Jesus, arrependimento, promova no coração deles, Pai, que o Teu Santo Espírito aqueça de novo o coração, assim como o Senhor fez com os homens no caminho de Emaús, que eles, ao perceberem que era Cristo, o coração começou a esquentar, porque estava próximo do Mestre. Jesus, nos faça discípulos verdadeiros Teus. Transforme-nos em Pedros, para que o Teu Evangelho seja anunciado e essa sociedade seja impactada, dizendo não às drogas, ao cigarro, à bebida, à prostituição, a toda sorte, Pai, de tentativa do inferno de trazer dor e tristeza às famílias. Livra-nos, Paizinho, daquele que anda ao derredor querendo tragar. Ajuda-nos a nos manter alertas, uma postura firme e convicta, lendo a Tua palavra, investindo tempo de oração. Só assim, Pai, seremos capazes de impactar essa sociedade, quando nós formos intensamente profundos contigo, dependentes do Teu Santo Espírito, Pai. É nossa oração no Teu doce nome, Jesus. Amém.